Olá pessoal, tudo bem com vocês? Minhas saudações e cumprimentos a todos e a todas que estão acompanhando aqui o canal. Para quem não me conhece, mais uma vez, professor Lucas. Vocês só não estão me vendo aqui porque eu estou focando apenas na filmagem dos slides que eu vou passar para vocês, de comentários das últimas questões que caíram agora na OAB. Mas nos vídeos posteriores eu vou filmar a minha imagem pessoalmente, vou mostrar para vocês, e geralmente nos vídeos curtos aqui também no canal eu posto a minha imagem, então para quem não me conhece por visual, também tem vídeos meus com a minha filmagem, com aulas teóricas e tudo. Mas, de toda forma, o pessoal que já está aqui há mais tempo, mais uma vez, sejam bem-vindos e bem-vindas novamente ao canal. Aqui é o professor Lucas, professor de Direito Tributário e Processo Tributário. Pessoal, vou fazer uma análise das questões que caíram no exame de ontem, dia 19 de novembro. Eu estou gravando esse vídeo agora, dia 20 de novembro, mas ontem, dia 19 de novembro, teve o 39º exame de ordem unificado. Gente, questões quentíssimas, saíram agora do forno, questões recentíssimas de primeira fase. Ah, mas professor, por que você está analisando as questões de primeira fase se eu já passei e já vou agora para a segunda fase? Porque é importante, pessoal, a gente entender o que a banca falou na última prova, a gente fazer uma revisão do que foi falado nessa primeira fase, entender o que foi perguntado e ver o que a gente já falou aqui no canal, e depois eu vou fazer as próximas aulas focadas na segunda fase em Direito Tributário. Aliás, eu gostaria de aproveitar essa oportunidade, pessoal, e mandar um abraço aqui, não sei se vai estar me escutando hoje, o Wesley Shen. Wesley Shen é um inscrito aqui no canal, ele me mandou um e-mail agradecendo, ele foi aprovado na primeira fase. Parabéns, Wesley. Desejo tudo de bom aí para você, para essa próxima etapa aí, para a gente caminhar juntos nessa segunda fase em Direito Tributário, tá? E parabéns a todos também que foram aprovados na primeira fase. Não foi fácil, eu vi as questões agora de Direito Tributário, a gente vai ler cada uma delas, as 5 questões que caíram. Não foi um exame fácil, foram questões extensas, mas muitos temas aqui que a gente já tratou no canal. Por isso que eu sempre falei, pessoal, desde muito tempo, para passar na primeira fase da OAB não tem jeito. Tem que fazer questões, tem que fazer alternativas, tem que fazer simulados. E também para a segunda fase, a regra é praticamente a mesma. Claro que tem algumas mudanças e a gente vai ver isso posteriormente, mas é isso. Resolução de questões, pessoal, é fundamental. Falou em OAB, a banca adora tocar em temas que ela geralmente aborda nos últimos exames. E agora nós vamos analisar o exame mais recente, que caiu ontem, dia 19 de novembro de 2023, a primeira fase do 39º Exame de Ordem Unificado, organizado, como sempre, pela banca FGV. Hoje eu peguei a prova tipo 1 e nós vamos analisar as 5 questões que caíram em Direito Tributário. Na prova tipo 1, são 5 questões que geralmente estão mais ou menos ali no meio da prova. São das questões 25 a 29. Então, 25, 26, 27, 28 e 29 da prova tipo 1 são as questões que caíram em Direito Material e Processual Tributário. Das questões 25 a 29 da prova tipo 1. É claro que, dependendo da prova, tipo 2, 3 e 4, a disposição das questões pode mudar ou para o começo, meio ou fim da prova. Mas o conteúdo é o mesmo. As questões que caem de tributário na prova tipo 1 são as mesmas que caem na prova tipo 2, 3 e 4. Só muda a ordem, porque na primeira fase eles fazem isso para evitar cola entre os candidatos. Mas as questões de prova tipo 1, que geralmente são as que eu mais pego, que são a primeira prova que aparece no canal, é a primeira prova que aparece no gabarito. Então, geralmente, essas questões de tributário na prova tipo 1 caem mais ou menos ali na metade. Próximas questões entre 25 a 29, próximo ali ao 30, mais ou menos ali na metade. Tudo bem? Pessoal, vamos analisar então as 5 questões do 39º Exame de Ordem Unificado, banca FGV, que caiu agora no finalzinho de 2023, 19 de novembro de 2023, com a prova tipo 1, questões de direito tributário. Vamos lá. Questão de número 25, vamos entender. Pessoal, eu sempre falo uma coisa e vou repetir sempre. Mesmo que vocês tenham certeza da questão, leiam toda a questão. Leiam todas as alternativas, A, B, C e D, só para vocês terem noção do que a questão está perguntando e terem certeza qual que é a alternativa correta que está sendo perguntada. Tudo bem? Vamos lá, questão 25. João e José receberam um imóvel residencial situado no município Alfa por herança de seus pais. Ok. Em janeiro de 2017, com a autorização de José, menor de idade, seu irmão e tutor, João, maior de idade,
assina como único locador em um contrato de aluguel do referido imóvel com Joaquim no prazo determinado de 3 anos, constado a cláusula expressa de que o locatário será o único responsável pelo pagamento de todos os impostos e taxas do imóvel locado, exonerando o locador de tal obrigação. Ok. Em dezembro de 2021, João e José são surpreendidos com uma ação de execução fiscal movida em face de ambos pelo município Alfa para a cobrança de IPTU do imóvel locado referente a todo o exercício fiscal de 2018. Então, nós temos uma situação aqui. O João e José, no caso, o João ele é menor de idade, o José, em nome do João e em nome próprio, ele assinou um contrato de locação com Joaquim. E disse assim, Joaquim vai ser responsável por todo o pagamento de IPTU. Só que aconteceu uma coisa estranha. Houve um processo de execução fiscal que está sendo movido em face de João e José. Espera lá, mas eu não tinha celebrado um contrato com Joaquim dizendo que ele que é o responsável por IPTU nesse período de 3 anos de locação? Por que agora nós estamos sendo polo passivo de uma ação de execução fiscal? Tem alguma coisa errada. E diante dessa situação, pensando, João e José, tem alguma coisa errada. Aí ele vai perguntar para você que é advogado, o que está acontecendo? Então, diante desse cenário, e à luz do Código Tributário Nacional, a ação de execução fiscal, então o município propôs uma ação de execução fiscal contra João e José, mesmo inclusive João sendo, no caso mesmo José sendo menor de idade. Ele moveu ambos contra uma ação de execução fiscal. E com base nisso, ele está perguntando, essa ação de execução fiscal é legítima ou ela tinha que ser proposta contra Joaquim ou contra um ou outro? As alternativas dizem o seguinte. Diante desse cenário e à luz do CTN, a ação de execução fiscal, alternativa A, somente poderia ter sido ajuizada em face de Joaquim, o único devedor de IPTU conforme cláusula expressa contratual? Gente, eu já falei aqui várias vezes no canal, o que vale? O contrato ou a lei para o direito tributário? Direito tributário é ramo do direito privado? Não, não é direito civil. Direito tributário é ramo do direito público. O que prevalece é o que a lei diz, não o que o contrato diz. Ah, mas pode ser que na esfera civil o Joaquim peça restituição do valor, João e José peçam restituição do valor em face de Joaquim na esfera civil? Sim, na esfera civil. Mas nós não estamos aqui falando de direito civil, nós estamos falando de direito tributário. Então Joaquim é o único responsável pelo IPTU? É o único só por determinação da cláusula do contrato? Então o que vale é a cláusula, não é o CTN? Então está errado a questão A. O que vale é a lei, direito público puro. É a lei que prevalece sobre o contrato, é o interesse público que prevalece sobre o interesse privado. O que prevalece, o que interessa ao direito tributário é a lei. É a lei que determina o sujeito passivo e ativo. É a lei que determina a regra matriz de incidência tributária de todos os impostos, inclusive do IPTU. Aqui não interessa se o IPTU se o contrato previu uma cláusula de que o IPTU deveria ser pago só pelo locatário. O que importa para nós é o que a lei diz, não o que o contrato estabelece. Depois, na esfera civil, eles que se acertem. Depois, o João e José vão pedir uma ação de restituição do valor pago em face de Joaquim na esfera civil. Tudo bem. Na esfera civil, eles podem propor uma ação de restituição do valor pago indevidamente. João e José em face de Joaquim. Mas isso é na esfera civil. Não nos interessa que é o direito tributário. Então, a questão A está errada. Questão B. Somente poderia ter sido ajuizado em face de João, único que figurou no contrato como locador e dotado de capacidade tributária e processual. Pessoal, capacidade tributária não é a mesma coisa que capacidade civil. Nós já vimos aqui. Mesmo que José seja menor de idade, José e João podem ser polo passivo de qualquer execução fiscal. Capacidade tributária não é a mesma coisa que capacidade civil. Mesmo que a pessoa seja menor de idade no âmbito civil, no âmbito tributário, ela é plenamente capaz. Mesmo um bebê, mesmo um recém-nascido, também pode ser sujeito passivo de execução fiscal. É claro que nós temos aquela figura que o CTN prevê de responsabilidade tributária. Por exemplo, a responsabilidade dos pais para com os seus filhos. Aí sim. Mas não é que os pais praticaram o fato gerador.
o responsável é o filho, mas quem responde por lei são os pais, como se estes fossem os reais devedores, mas não são. Então, o conceito de capacidade tributária independe da capacidade civil. Uma coisa é uma coisa, outra é outra. Lembra que a gente tem que estabelecer, pessoal, uma divisão clara entre direito civil e direito tributário. O que vale para o direito tributário é o que o CTN diz, não o que o Código Civil diz. Então, aqui no caso, a alternativa B está errada. Alternativa C. Foi corretamente ajuizada, uma vez que João e José respondem pelo tributo devido, ainda que este último seja menor de idade. Olha, tá mais correta a questão C, hein? Capacidade tributária não é a mesma coisa que capacidade civil. Nós já comentamos isso nas questões aqui, e já caiu uma questão similar a essa em exames anteriores, da primeira fase, em tributário. Questão C está mais correta. Vamos ver a D. Questão D. Não podia ter sido ajuizada por já estar o crédito tributário prescrito. O crédito tributário está prescrito, pessoal. Já houve o lançamento, mas o que aconteceu? Ele propôs a execução fiscal, olha só, em janeiro de 2017, com a autorização de José, assina como único locador um contrato de aluguel. Tudo bem. Aí lá embaixo, em dezembro de 2021, João e José são surpreendidos com uma ação de execução fiscal movida em face de ambos pelo município Alfa para cobrança de IPTU do imóvel locado referente a todo o exercício fiscal de 2018. De 2018 a 2021 passou já 5 anos? Não. 18, 19, 20 e 21. Ainda temos um prazo aí dos 5 anos. Lembra que o prazo de prescrição é de 5 anos datado do lançamento, da constituição do crédito. Então, desde o lançamento até a propositura de uma ação de execução fiscal, isso já é matéria de segunda fase, hein, gente? Para você propor uma ação de execução fiscal, o fisco tem até 5 anos contados do lançamento para que proponha uma ação de execução fiscal. E isso que aconteceu. Ele propôs em 2021 sobre o exercício financeiro de 2018. 18, 19, 20, 21. Temos aí em torno de 3 a 4 anos de diferença. Mas ainda não passou os 5 anos. Então, ele propôs um prazo devido. Então, a questão D está errada. O que sobra para nós, e a alternativa correta, segundo o gabarito oficial do 39º exame, é a questão C de casa, o que acabamos de dizer. Foi corretamente ajuizada, uma vez que João e José respondem pelo tributo devido, ainda que este último, no caso o José, seja menor de idade. Pessoal, o que o direito civil fala, o direito tributário fala outra. Por exemplo, na questão não só de capacidade tributária. Lembra que a gente falou sobre obrigações, por exemplo, que aí já não tem a ver com o tema dessa questão. Mas quando a gente fala lá no direito civil, nós temos a obrigação principal e acessória. Se você cumpre a principal, você cumpre também a acessória, porque a acessória segue a principal. Tudo bem, mas isso é no direito civil. No direito tributário isso não ocorre. Mesmo que eu cumpra a obrigação principal, eu tenho que também cumprir a obrigação acessória. Isso no direito tributário. Você já vê a diferença. Da mesma forma, capacidade civil é uma coisa, capacidade tributária é outra. O menor de idade pode ser menor incapaz no âmbito civil, mas não é no âmbito tributário. Ele responde em fase de execução fiscal. Da mesma forma, no âmbito civil, se fala, por exemplo, do pacta sunt servanda, do contrato estabelecido. Isso gera lei entre as partes, no direito privado. Mas o que gera obrigação no direito público, do qual o direito tributário faz parte, é a lei. Então, o Código Tributário Nacional já estabelece que o sujeito passivo de uma execução fiscal pode ser qualquer um que praticou o fato gerador, não importa se é menor de idade. Então, pessoal, a gente precisa aprender de uma vez por todas que o direito civil é uma coisa e o direito tributário é outra. Direito civil é o âmbito do direito privado. Direito tributário é o âmbito do direito público. Aí, nessa questão aqui, teve esse dilema do João e José em face de Joaquim. O João e José podem propor uma ação no âmbito civil pedindo a restituição do valor pago indevidamente no IPTU em face de Joaquim? João e José vão responder no âmbito da execução fiscal e vão ter que pagar esse valor para o município. Tudo bem. Mas lá na esfera civil, eles podem pedir a restituição desse valor que eles pagaram indevidamente? Claro que podem, mas isso não nos interessa aqui. Isso é lá no direito civil, direito privado. Pacta sunt servanda, o que estabelece o contrato, isso é lá problema do direito civil. Não nos interessa aqui o direito tributário. O que nos interessa o direito tributário, assim como todo o ramo do direito público, é a lei. É a lei que estabelece a regra.
a regra matriz de incidência tributária que nós já estudamos aqui, a RMIT. Então, quem estabelece quem é o sujeito ativo, quem é o sujeito passivo, é a legislação. E não importa a idade dessa pessoa. Praticou o fato gerador, ele é passível de tributação. E se João e José são, no caso, os que herdaram este imóvel dos seus pais, como diz no início da questão, João e José herdaram os imóveis dos seus pais, que está situado no município Alfa, o que interessa para a lei de IPTU e para o CTN é isso. É esse fato gerador, a herança, a posse desse imóvel, o recebimento desse imóvel. Então, esse fato é que interessa ao direito civil, ao direito tributário. Não importa a idade de João e José. Recebeu o imóvel, agora você é sujeito passivo de IPTU. Mesmo que o Código Civil fale que o José, que é menor de idade, não responde no âmbito civil, isso é no âmbito civil, não no tributário. Então, eu estou repetindo isso, pessoal, várias vezes, porque a gente tem que já ter isso claro já há muito tempo. Uma coisa é o direito tributário, outra coisa é o direito civil. Nós já falamos isso aqui. Então, o que nos resta é a questão C de casa. Esse é o gabarito oficial da questão 25. Então, diante desse cenário e à luz do CTN, a ação de execução fiscal foi corretamente ajuizada, uma vez que João e José respondem pelo tributo devido, o IPTU, ainda que este último seja menor de idade. Tudo bem? Questão oficial, o gabarito oficial, questão C, para o número 25, para o 39º Exame de Ordem Unificado. Tudo bem? Gabarito C para a questão 25. Questão 26. Vamos lá, pessoal. No ano de 2022, os sindicatos de enfermeiros e de médicos do Estado Alfa firmaram convenção coletiva de trabalho, CCT, com os hospitais daquele estado para remuneração paga pelo trabalho realizado nos plantões em final de semana passasse a ser a nomenclatura de indenização de plantões. Então, ele está mudando a nomenclatura. Ele quer que se mude por convenção do trabalho o nome de remuneração para indenização de plantões. Ok. Assim, não seria mais necessária a retenção na fonte do respectivo imposto de renda da pessoa física, o IRPF, quanto a essa parcela, aumentando, como consequência, o valor líquido de salário para os médicos e enfermeiros receberem mensalmente. Então, o que está acontecendo aqui? Vou pausar aqui, pessoal. Espera lá. O que aconteceu? No âmbito do direito do trabalho, houve um acordo aí entre os sindicatos dos enfermeiros e dos médicos do Estado Alfa. E eles querem mudar o nome que eles dão de remuneração, que é dado a esses profissionais da saúde. O nome, em vez de remuneração, vai ser chamado indenização. Portanto, eles dizem que, com base nessa convenção do trabalho, por haver essa mudança de nome de remuneração para indenização, não se iria incidir o imposto de renda, porque não é o nome imposto de renda. Imposto de renda, ele incide sobre a renda, ou proventos de qualquer natureza. Então, eles dizem o seguinte, como mudou o nome de remuneração para indenização, então não incidiria imposto de renda, e aí esses profissionais da saúde ficariam, vamos dizer, entre aspas, isento de pagar o imposto. Por quê? Porque esse valor que eles estão recebendo não receberia o nome de remuneração, mas apenas indenização. Vocês estão entendendo? Então, eles só querem mudar a nomenclatura. Para livrar os médicos e os enfermeiros de pagar imposto de renda, eles dizem o seguinte, então o que eles ganham não é remuneração, é indenização. Então, só mudou o nome. Em vez de se chamar salário, o que eles estão recebendo uma gratificação. Então, eles pensam o seguinte, eu vou mudar o nome, eu vou dar um jeitinho aqui, eu vou mudar o nome, em vez de salário eu vou colocar em vez de salário eu vou colocar indenização, em vez de salário eu vou colocar gratificação ou qualquer outro nome que seja, porque assim eu vou safar os médicos e enfermeiros de pagar imposto. Por que eu vou safar? Mas eles estão recebendo alguma coisa que não é renda. Não tem o nome renda, não tem o nome remuneração, mas estão ganhando. Mas estão ganhando outra coisa, não é renda. Então, o que os sindicatos estão fazendo? Uma coisa totalmente errada. Eles estão querendo mudar o nome de algo que não interessa para a lei tributária. Não importa se o que você ganha se chama renda, se chama salário, se chama indenização, se chama remuneração, se chama gratificação, não importa. Houve um acréscimo patrimonial, houve fato gerador de incidência de imposto de renda. Porque a lei já diz, é imposto de renda ou proventos de qualquer natureza.
Qualquer acréscimo patrimonial, pessoal, já incide imposto de renda, não importa o nome. Se é indenização, se é honorários, se é salário. Só que o sindicato ele acha que dá para burlar, para passar a perna na Receita Federal e dizer o seguinte, ó, o que eles estão recebendo aqui não é remuneração. O que eles estão recebendo aqui é apenas uma indenização, não tem nada a ver, então não incide imposto de renda. Mas será que isso vale para o direito tributário? Só porque isso foi estabelecido no âmbito do trabalho, essa convenção coletiva? Então, olha a confusão que eles estão fazendo aqui. Vamos continuar a questão aqui, pessoal. Eu parei aqui na metade, né? Ele diz o seguinte. Vou ler aqui essa parte novamente, vamos lá. Assim, não seria mais necessária a retenção da fonte do respectivo imposto sobre a renda da pessoa física, o IRPF, quanto a essa parcela, aumentando como consequência o valor líquido do salário que os médicos e enfermeiros receberiam mensalmente. Então, eles estão querendo burlar a Receita Federal, dizendo que o que eles recebem não é remuneração, é apenas indenização de plantões. Ok. O médico João, que sempre cumpriu corretamente suas obrigações tributárias, preocupado com o decidido pela Convenção Coletiva de Trabalho, a CCT, procura o seu advogado para emitir um parecer sobre aquela situação. Diante desse cenário e à luz do Código Tributário Nacional, assinale a alternativa correta. O médico João é um bom profissional aqui, só que ele está com dúvida, porque ele não é da área tributária. Ele está perguntando para você, que é advogado e advogada tributarista. Espera lá. Tudo bem, houve uma convenção coletiva do trabalho, lá no direito do trabalho, querendo mudar esse nome de remuneração, que é aplicado aos plantões dos médicos e enfermeiros nos hospitais, para indenização. Então ele só quer mudar o nome, remuneração para indenização. Esse acréscimo que é dado mais o salário que os médicos e enfermeiros recebem nas suas profissões nos hospitais. No âmbito tributário, será que isso interessa? É a mesma coisa que eu dissesse assim, pessoal. Eu sou o patrão e tenho 10 funcionários aqui na minha empresa. Em vez de eu chamar salário que eles vão receber, eu vou chamar isso de gratificação. Então, se eu mudar o nome, aí eu não vou ser obrigado a pagar imposto de renda para eles. Eu não vou ser obrigado a reter esse imposto de renda na fonte e eu não vou ser obrigado a declarar imposto de renda. Eu fico, tranquilo na fita. Eu me safo da Receita Federal. Está tendo uma desonestidade aí. Para o Código Tributário Nacional, pessoal, não interessa o nome que você dê. Não interessa se é chamado indenização. Não interessa se é chamado remuneração. Não interessa se é chamado salário. Não interessa se é chamado honorário. Não importa o nome que você dê da língua portuguesa para isso. Houve dinheiro? Entrou dinheiro na sua conta? Houve acréscimo patrimonial? Então isso importa. É isso que importa para mim. Receita Federal do Brasil não está minimamente importando em convenção coletiva do trabalho. Para a Receita Federal do Brasil, que é responsável por arrecadar imposto de renda, que é o imposto federal, não importa o nome que você dê para o que você ganha. Ganhou, tem que pagar imposto de renda, tem que declarar, não importa o nome que você dê para isso. Então não é porque o sindicato mudou o nome de remuneração para indenização que isso importa para o âmbito tributário, isso não importa. O que prevalece é a lei, não a convenção coletiva. Então, no âmbito tributário, o que nos interessa é o que a lei diz. E com base nisso, eu estou perguntando, está correto isso daí? O João vai ter que pagar imposto de renda sobre essa tal indenização de plantões, que antes era chamada de remuneração? Ele vai ter que pagar ou não? Porque houve uma convenção coletiva do trabalho. Será que ela prevalece no âmbito tributário para isso? Para não incidir imposto de renda? As alternativas dizem o seguinte. Vamos lá, alternativa A. Em razão da natureza indenizatória que esta verba passou a ter, o imposto de renda não incide sobre tal parcela. Errado. Porque aqui, inclusive, não é nem indenização. O nome, na verdade, é remuneração. Só que eles, por má fé, mudaram para indenização só para ter que burlar a Receita Federal e não pagar imposto de renda. Então, vai ter que pagar. Porque não importa o nome. Aqui está dizendo que é indenização. E, na verdade, nem é indenização. É uma remuneração. A característica é de remuneração. Eles só mudaram o nome para burlar a Receita e safar o profissional da saúde e não pagar imposto de renda. Então, está errado. Não importa o nome que foi mudado. Se a natureza é de remuneração, então tem que incidir imposto de renda. Então, está errado a questão A. E o que a convenção coletiva diz é inválido para o direito tributário. Questão B. Embora não tenha caráter indenizatório, sobre tal parcela não haverá incidência do imposto por se tratar de uma decisão tomada por convenção coletiva do trabalho. Pessoal, não importa o que a convenção coletiva do trabalho disse. O que importa é o que a lei diz.
a lei que determina o direito tributário e o direito público como um todo. Então, o que a Convenção Coletiva do Trabalho diz, isso vale no direito trabalhista, não para o direito tributário. Então, aqui está errado. Quem estabelece o que é ou não incidência de imposto é a lei, não a Convenção do Trabalho. Então, questão B está errado. Questão C. Uma vez que se trata de classificação de verbas estabelecidas por Convenção Coletiva de Trabalho, CCT, que tem força de lei, não tem força de lei. Haverá hipótese de isenção tributária do imposto de renda da pessoa física, ao qual não se confunde com a não incidência? Pessoal, não é hipótese de isenção. Aliás, isenção só se concede, inclusive, por meio de lei. A própria lei do imposto de renda prevê aquela primeira faixa de isenção. Existem as faixas onde se aplica as alíquotas de imposto de renda. A primeira faixa é a faixa de isenção. E conforme maior for o salário da pessoa, maior será a incidência dessa alíquota de imposto de renda sobre esse salário. Então, a base de cálculo, ela tem um mínimo, que é a faixa de isenção, e depois disso vai vindo as alíquotas. Quanto maior a base de cálculo, maior a alíquota. Ela tem uma alíquota proporcional. Agora, o que acontece? Para você decretar isenção, é por convenção coletiva que você decreta? Errado, pessoal. Isenção não é a mesma coisa que a anistia. A anistia pode ser, por exemplo, concedida por ato administrativo. Isenção é concedida por lei. Então, convenção coletiva não tem poder nenhum. Não pode conceder isenção. Então, está errado e não tem força de lei para o âmbito tributário. Então, a questão C está totalmente equivocada. O que nos resta, e que é o gabarito oficial, é a questão D de dado. Deverá ser retido na fonte o imposto de renda da pessoa física, o IRPF, que também é conhecido também, pessoal, como IRRF, que é o imposto de renda retido na fonte. A mesma coisa. Deverá ser retido na fonte o imposto de renda sobre as verbas com a nova denominação indenização de plantões, pois a incidência do imposto sobre a renda independe da denominação do rendimento. Olha aí, essa é a questão correta, pessoal. O que nos interessa não é o que o nome diz, mas é a natureza jurídica da coisa. Não interessa o nome que você dê. Ah, mas o que eu ganhei na minha conta bancária é só uma mesada. Ah, mas o que eu ganhei na minha conta bancária é um salário. Ah, é um honorário. Ah, uma indenização. Ah, é uma remuneração. Ah, é não sei o quê. Não importa o nome que você dê da língua portuguesa. Houve dinheiro que entrou na sua conta? Houve acréscimo patrimonial? Isso que interessa. Segundo o Código Tributário Nacional, para incidir imposto de renda, não importa se é renda ou qualquer outro provento. Por isso que ele fala, é imposto de renda e proventos de qualquer natureza. Não importa a natureza que seja. Houve acréscimo patrimonial, tem que pagar imposto de renda e declarar à Receita Federal. Então, a questão correta é a questão D, é o que nós estamos falando aqui. Deverá ser retido na fonte imposto de renda sobre as verbas com a nova denominação de indenização de plantões, pois a incidência do imposto, no caso de imposto de renda, sobre a renda independe da denominação do rendimento. Não importa o nome que você dê. Houve acréscimo, vai ter que incidir imposto de renda. Isso é o que diz o regulamento do imposto de renda, o Código Tributário Nacional também. Então, o que vale aqui é a lei, não a convenção coletiva. A questão correta é a questão D de dado, segundo o gabarito oficial do 39º exame, para a questão 26. Tudo bem, pessoal? Vamos lá para a próxima questão? Questão 27. Um grupo de empresários da área têxtil decidiu criar um sindicato de empregadores daquele setor, para fins de representação e defesa dos interesses da categoria econômica. Tudo bem. Na Assembleia Geral Ordinária, constitutiva da instituição e para a elaboração do Estatuto Social, surgiu a dúvida a respeito da possibilidade de obtenção da imunidade tributária sobre o patrimônio, renda ou serviços das entidades sindicais. Presente uma equipe de advogados, estes são incitados a se manifestarem a respeito. Diante desse cenário, assinar a alternativa correta. Pessoal, existe imunidade tributária para sindicatos? Existe. Nós estudamos isso, está previsto no artigo 150 da Constituição. O artigo 150 da Constituição fala dos entes imunes. A exemplo dos templos religiosos, a exemplo dos partidos políticos, também a exemplo dos sindicatos, das associações, das músicas produzidas também por artistas brasileiros, livros e periódicos. Lá está toda uma lista de itens e de pessoas físicas e jurídicas em que não incide a
cobrança tributária de imposto. Isso a gente chama de imunidade tributária, está lá no artigo 150 da Constituição. Diante desse cenário, ele perguntou para os advogados: nós temos direito à imunidade dos impostos? Será que isso é válido para nós, dos sindicatos? É correto ou não? Aí vem as alternativas embaixo. Vamos lá, vamos ler todas as alternativas. Questão A. Não há previsão constitucional para imunidade tributária de impostos e sindicatos de empregadores. Olha aí, gente, aqui tem uma pegadinha, hein? Pessoal, aqui tem uma pegadinha. Existe previsão de imunidade tributária para sindicatos? Tem. Tem sim. Está no artigo 150. Mas existe para sindicato de empregadores ou de empregados? Porque nós temos dois tipos de sindicatos, né? O sindicato patronal, que é o sindicato que representa os interesses da categoria que emprega, dos empregadores, e existe o sindicato que representa os trabalhadores, a classe operária, a classe que trabalha para esses empregadores, para essas empresas que são controladas pelos empregadores. Agora, essa imunidade, o artigo 150, ela prevê para sindicatos, para todo tipo de sindicato, ou para o sindicato apenas dos empregados? Dá uma olhadinha aí no artigo 150 e aí a gente comenta. Vamos lá. Vamos ler a questão B. O setor têxtil se trata de categoria econômica que não permite um enquadramento da imunidade tributária dos impostos dos sindicatos? Errado. O sindicato, ele é imune, não importa se é o sindicato do setor têxtil, não importa se é o sindicato da categoria metalúrgica, não importa se é o sindicato da categoria de internet, de táxi, não importa a categoria do sindicato. A imunidade tributária é garantida aos sindicatos que estão previstos no artigo 150. Não importa qual sindicato que seja. Inclusive, se ele for do setor têxtil. Não importa o setor que se destina ao sindicato. Se é o sindicato dos metalúrgicos, se é o sindicato dos operários das fábricas farmacêuticas, se é o sindicato dos professores públicos. Não importa a natureza, a finalidade desse sindicato ou quem é a categoria que ele representa. No caso, qual categoria profissional ele representa. No caso, não importa o setor econômico que ele está inserido. Ela é garantida aos sindicatos. Mas existe uma exceção que a gente vai comentar, inclusive, sobre a questão A, tá? Mas não importa o setor. O sindicato é garantido a sua imunidade. Então, a questão B está errada. Dê uma olhada aí no artigo 150, pessoal. Depois a gente comenta sobre a questão A. Vamos lá. Questão C. Tal sindicato faz jus à imunidade tributária de impostos, desde que exerça suas atividades sem finalidade lucrativa e atenda ao requisito de não distribuição de qualquer parcela do seu patrimônio ou renda? Em tese, a questão está correta. É verdade, o sindicato, para ele ser imune, a destinação dele, do lucro que ele recebe, tem que ser apenas para a sua finalidade interna, para a sua finalidade fim, que é a representação daquela categoria profissional. O que não pode o sindicato fazer é usar os seus imóveis ou usar os seus bens móveis para outras finalidades que não sejam a sua finalidade fim. Então, por exemplo, um sindicato dos profissionais do setor têxtil. Vamos supor que ele usa o seu imóvel para alugar para finalidades lucrativas, para festas e eventos. Festas e eventos é a finalidade fim do sindicato têxtil? Não. O sindicato têxtil tem uma finalidade, representar o setor dos profissionais da área têxtil. Então, pessoal, aqui o que não pode haver é desviar da sua finalidade fim. É o que nós já falamos, inclusive, numa questão de primeira fase. Para que essa imunidade seja completa, o lucro que o sindicato ofere tem que ser destinado apenas à sua finalidade, sem finalidade lucrativa, apenas para o seu sustento, e atender os requisitos de não distribuição de qualquer parcela do seu patrimônio ou renda. Em tese, verdade. Mas será que é todo sindicato que é contemplado pela imunidade tributária? Ou será que é só o sindicato dos empregados? Dá uma olhada aí no artigo 150 e a gente já comenta qual que é a alternativa correta aqui, tá? A questão C não está correta, e que está inclusive conectada com a A, e já vou explicar por quê. Questão D.
desde que os recursos provenientes das contribuições associativas sejam aplicados exclusivamente na sua área de atuação e vinculados às suas finalidades essenciais, tal sindicato poderá gozar de imunidade tributária de impostos. O que acontece, pessoal? Nós temos aqui uma questão. O artigo 150, vamos dar uma olhadinha aqui no artigo 150 para a gente entender se é todo sindicato. Será que é todo sindicato que é contemplado pela imunidade tributária? Será que é? Vamos lá, lá no texto constitucional. Vamos ler junto, pessoal, para a gente já ter isso decorado de uma vez por todas. Vamos lá. Artigo 150, inciso 3. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios cobrar tributos. Desculpa, em vez do inciso 3, está mais embaixo aqui, desculpa. Aqui, ó, inciso 6, vamos lá. Artigo 150, inciso 6, somente para impostos, né? Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao DF e municípios instituir impostos sobre... Aí tem os entes que são considerados imunes. Olha lá a linha C. Patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, não dos empregadores, das instituições de educação e de assistência social sem fins lucrativos atingidos dos requisitos de lei. Pessoal, quais sindicatos que estão falando aqui do artigo 150, inciso 6, a linha C? É o sindicato dos empregadores? Não, apenas o sindicato dos trabalhadores. Então, os sindicatos patronais, que também é conhecido por esse nome no âmbito do direito do trabalho, os sindicatos patronais que representam o interesse coletivo dos empregadores, dos donos de empresas, esses não são contemplados por imunidades, apenas o sindicato dos trabalhadores e não dos empregadores. Por isso que a questão correta aqui é a questão A. Não há previsão constitucional para imunidade tributária de imposto de sindicato dos empregadores. Olha a pegadinha, pessoal. Está aqui previsto no artigo 150, 6, a linha C. Está ali, escrito taxativamente. Por isso que eu insisti muito aqui no canal, pessoal, para vocês lerem o texto de lei da Constituição. Porque a OAB adora perguntar, inclusive em segunda fase, o texto literal da lei da Constituição. Está lá escrito. Não é dos empregadores, é apenas dos empregados. Mesmo que o sindicato atenda todos os requisitos exigidos pelo artigo 156, a linha C, ou seja, não destinar os seus bens, não destinar o seu lucro para outras finalidades que não seja a sua finalidade própria, que é a sua subsistência. Então, o que o sindicato não pode fazer é usar o seu bem imóvel para alugar para festas ou eventos. O que ele não pode fazer é usar o seu dinheiro para desvirtuar e comprar ações na Bolsa de Valores. Ou seja, o lucro que o sindicato tem não pode ser destinado para outra coisa a não ser para a sua própria subsistência, para manter o seu funcionamento. É apenas para isso. Se houver desvio de finalidade, aí não é contemplada a imunidade. Mas a imunidade tributária, prevista no artigo 150, artigo 150, inciso 6, a linha C, é apenas para o sindicato dos trabalhadores e não dos empresários, não dos empregadores ou patronais. Então, falou empresários, empregadores ou sindicato patronal, não é contemplado pela imunidade do artigo 150, apenas o sindicato dos trabalhadores. Por isso é correto a alternativa A. Mesmo que gere uma certa discussão a respeito desse texto, pessoal, tem gente que concorda ou não, é o que está escrito na lei. E a FGV o que interessa é isso. Não importa se, mas isso pode ser criticado, mas isso pode ser alterado, mas isso é lá no Congresso Nacional. O que a FGV vai perguntar para você é o que está na lei e está na Constituição. E a Constituição prevê isso. É apenas a imunidade ao sindicato dos trabalhadores, não ao sindicato dos empresários, não ao sindicato dos empregadores patronais. Então, apenas aos trabalhadores. Então, a questão correta é a questão A para 27. Olha a pegadinha aí, pessoal. Uma exceção que está no texto da Constituição e que foi perguntada aqui na questão. 27, gabarito, questão A para 27 do 39º exame. Vamos lá. Questão 28. Pessoal, se vocês tiverem dúvida, vão deixando aqui nos comentários. Às vezes eu comento rápido ou acabo repetindo várias vezes o mesmo tema. Se não ficou claro, me passem aqui nos comentários embaixo, que
que eu vou responder vocês, tá? Conforme o tempo, podem me mandar e-mail ou deixar aqui nos comentários do YouTube que eu vou respondendo vocês conforme a disponibilidade. Tudo bem? Vamos lá. Questão 28. Diante da calamidade pública decretada pela União, por força da pandemia da gripe 22XY, foi emitida a Lei Ordinária Federal número XX de 2022, no dia 1º de maio de 2022, estabelecendo sua vigência e eficácia imediata e instituindo empréstimo compulsório para atender às despesas extraordinárias na área sanitária para o enfrentamento da pandemia. Diante desse cenário, a instituição e a cobrança do empréstimo compulsório. Pessoal, o empréstimo compulsório nós já estudamos aqui no canal, hein? A diferença dele, que é uma espécie tributária do, por exemplo, imposto extraordinário de guerra. Existe uma diferença entre o empréstimo compulsório e o imposto extraordinário de guerra. Só que eu falei para vocês uma coisa. Como é que eu proponho o imposto extraordinário de guerra e como é que eu proponho o empréstimo compulsório? Está lá no texto da Constituição. Para propor, por exemplo, pessoal, e essa é a primeira diferença entre o empréstimo compulsório e o imposto extraordinário de guerra, para propor o empréstimo compulsório, eu preciso da lei complementar e não de lei ordinária. A questão já começou errada. Ele disse que por meio de uma lei ordinária federal estabeleceu empréstimo compulsório. Está errado, ele deveria ter instituído por meio de lei complementar. Essa é a exigência da Constituição. Agora, quando a gente fala de imposto extraordinário de guerra, eu não preciso de lei. Basta uma medida provisória, basta um decreto presidencial, basta um ato administrativo. Então, para instituir o imposto extraordinário de guerra, basta o ato administrativo do presidente da República. Agora, para instituir o empréstimo compulsório, mesmo havendo uma situação de calamidade pública, que é uma situação de urgência, tem que ser por meio de lei complementar, não pode ser por lei ordinária. Então, a questão já começou errada aqui. E diante desse cenário, ele pergunta para você: a instituição e a cobrança do empréstimo compulsório, questão A, podem ser feitas por cumprir os requisitos constitucionais de ser voltado a atender às despesas extraordinárias decorrentes de calamidade pública? Não basta apenas isso. Claro que para você instituir empréstimo compulsório, tem que haver a situação de calamidade pública decretada, e é o caso. Mas foi instituído por lei ordinária, e isso não poderia ter acontecido. Tinha que ser por lei complementar. Então a questão A está errada. Questão B. São válidas por atender o princípio da legalidade tributária? Errado, porque mesmo tendo sido instituído por lei ordinária, tinha que ser por lei complementar. C. Desrespeita o princípio da anterioridade tributária nonagesimal? Não é o caso aqui. E a questão D, aliás, até inclusive, pessoal, o empréstimo compulsório ele não é submetido à anterioridade nonagesimal. Ele já passa a valer, só que tem que ser por meio de lei complementar. E o que sobra para nós é a questão D, de dado, que é o gabarito oficial. Violou a exigência de ser vinculada mediante lei complementar. Olha só, gente, mais uma questão aqui que caiu em primeira fase, perguntando uma previsão que está taxativamente prevista no texto constitucional. Então, o que nos interessa, pessoal, é o que está escrito na Constituição. E a exigência é clara. Tem que ser por meio de lei complementar. Não pode ser por meio de lei ordinária. Tem que ser por meio de lei complementar. E a questão, por isso que eu falei para vocês, foi instituída de maneira errada, por lei ordinária. Já começou o vício daí. Então, esse empréstimo compulsório, inclusive, é nulo. Ele não vale. Ele tinha que ser feito por meio de lei complementar federal e não por meio de lei ordinária. Para, inclusive, contemplar o princípio da legalidade. Porque não basta ser apenas instituído por lei. Tem que ser por essa espécie específica. Lei complementar. Por quê? Porque a Constituição, que está acima da lei, assim o exige. O texto constitucional diz que, obrigatoriamente, para empréstimo compulsório, tem que ser por meio de lei complementar. Agora, se a Constituição não dissesse nada, na omissão poderia ser por lei ordinária. Tudo bem. Agora, tem que ser por meio de lei complementar quando a Constituição assim o exige. Da mesma forma, por exemplo, eu quero instituir novos impostos e novas contribuições, competência residual, que nós já estudamos aqui. Para instituir novos impostos e novas contribuições sociais, tem que ser também por meio de lei complementar. Para instituir um imposto sobre grandes fortunas, tem que ser por meio de lei complementar. E da mesma forma, o empréstimo compulsório para ser instituído tem que ser também por meio de lei complementar. Como é que eu sei de tudo isso? Está no texto da Constituição.
Por isso que eu falei, pessoal, gente, leiam a Constituição. Isso vai cair na prova. Eles vão perguntar o texto da lei ou da Constituição na prova. E dito e feito. Essa questão perguntou. É por meio de lei ordinária que se institui o empréstimo compulsório? Não. Tem que ser por meio de lei complementar. Diferente do imposto extraordinário de guerra. O IEG, o imposto extraordinário de guerra, basta um ato administrativo, que é até mais fácil do que uma lei, porque a lei tem que passar pelo Congresso. O ato administrativo, o presidente da República que faz. Não precisa de Congresso. Mas aí o imposto extraordinário de guerra, que não é a mesma coisa que o empréstimo compulsório. Empréstimo compulsório apenas por meio de lei complementar. Essa é a exigência do texto constitucional. Por isso que o gabarito oficial da questão 28 é D. Violou a exigência de ser veiculada mediante lei complementar. Tudo bem? Questão D de dado. Questão 29, vamos lá. São questões bem extensas, pessoal. Por isso que eu estou demorando um pouco mais para comentar. Os textos são bem grandes. Né? Vamos lá. O Estado Alfa, questão 29, diz o seguinte. O Estado Alfa notificou João, no dia 5 de maio de 2022, para, no prazo legal de 30 dias, pagar ou impugnar sua dívida de PVA referente aos anos de 2020 e 2021. Então, ou ele vai ter que pagar, ou vai ter que propor uma defesa em face desde essa cobrança de PVA que ele está sofrendo, do Estado Alfa. O João tem esse prazo de 30 dias. Este, por sua vez, quedou-se inerte e deixou transcorrer o referido prazo sem nada fazer. Então, ele nem pagou imposto e nem propôs defesa nem judicial e nem administrativa. Logo em seguida, no dia 15 de junho de 2022, a Secretaria da Fazenda do Estado Alfa, nos termos da legislação, encaminhou a CDA, Certidão de Dívida Ativa, devidamente inscrita em seus registros para o cartório de protestos de título local, que expediu intimação ao devedor para pagamento da obrigação tributária com os acréscimos legais e emolumentos cartorários. Ok. João, preocupado com a repercussão decorrente do protesto extrajudicial da CDA em seu nome, sobretudo em relação ao órgão de proteção ao crédito, como o Serasa e o SPC, Serviço de Proteção ao Crédito, consulta você como advogado o que fazer diante dessa situação. Então, já estamos falando de uma situação até mais grave. Ele não pagou o tributo, houve a inscrição da CDA e a CDA está sendo protestada diante do cartório, está sendo protestada no âmbito administrativo. Porque lembrando que a CDA é um título executivo extrajudicial, como a questão já falou, e ele está sendo cobrado pelo Estado Alfa na esfera administrativa. E aí vai ter que o João propor uma defesa, ou vai ter que pagar o valor devido. Então, diante desse cenário, assinale a alternativa correta. Tal protesto viola o sigilo fiscal do contribuinte e cria um dano ao seu nome, honra e imagem? Alternativa B. Por não se tratar de um ato de natureza tributária, tal protesto será admissível apenas para a cobrança de dívidas não tributárias? Questão C. Ao possuir previsão legal expressa, não se consubstanciando em uma sanção ilícita, o ato do protesto é válido. Questão D. Embora se admita tal protesto, não se autoriza a inserção do nome João nos cadastros dos órgãos de proteção de crédito. Claro que sim. Não importa se a dívida é pública ou privada. Se ele está com dívida, o nome dele está negativado. E esse crédito está sendo cobrado em face dele. Então, o nome dele é inscrito como negativado nos órgãos de inspeção ao crédito, que é o SPC Serasa. Então, nesse caso, o João ele pode ser inscrito se ele tiver uma dívida ou privada ou pública. Então, a alternativa D está errada para 29. Qual será a alternativa correta aqui? A alternativa C, ela até respondeu bem mais corretamente, né? Ela diz que ao possuir previsão legal expressa, não se consubstanciando em uma sanção ilegítima, o ato de protesto é válido. E é verdade, eu posso propor um protesto lá no cartório, não só para títulos executivos extrajudiciais no âmbito privado. Então, um cheque, ao exemplo do que acontece no direito empresarial, no direito civil. Eu protesto um crédito que eu estou recebendo ou que está sendo devido a mim. No âmbito civil, eu posso usar o cartório para propor um protesto
em face do devedor por ele não estar cumprindo um crédito. Agora, no âmbito público a mesma coisa, porque ele também gera um título executivo extrajudicial. A CDA, que é inscrita, Certidão de Dívida Ativa, que é inscrita pelo órgão fiscal, no caso a Secretaria da Fazenda do Estado do Alfa, ela tem que ser devidamente inscrita, como diz o CTN, com o nome do devedor, com o valor devido, com a correção monetária, com todos os dados previstos, inclusive também na Lei de Execuções Fiscais, a LEF. Então, todos os dados têm que estar lá inscritos. O que poderia ter feito o Estado Alfa? Ele poderia ter ido já na esfera judicial propor uma execução fiscal? Sim, mas ele preferiu ir no âmbito administrativo e aí propôs um protesto desse título executivo extrajudicial para que João pague. Ele pode fazer isso, já que não é uma sanção e é no caso, um título executivo extrajudicial que pode ser cobrado? Então, ele tem um valor líquido e certo. Ele pode ser cobrado no âmbito do cartório. Então, correto, é o gabarito alternativa C de casa. Ao possuir previsão legal expressa, não se consubstanciando em ação ilegítima, o ato do protesto é válido. Porque, pessoal, título executivo extrajudicial, qualquer um pode ser protestado no cartório. Não importa se é do âmbito privado, se veio de um cheque no âmbito empresarial. Não importa se ele tem natureza de direito privado ou de direito público, a exemplo de um crédito de PVA. Né? Nesse caso, ele só tem que ser revertido em um título executivo extrajudicial. O que não poderia fazer é a Secretaria da Fazenda do Estado protestar este valor se ele não tivesse constituído essa CDA. Então, para que se possa cobrar no cartório, tem que haver a constituição do título executivo extrajudicial. Tem que haver a conversão desse crédito em um título executivo extrajudicial. Então, essa dívida ela tem que ser inscrita pela Secretaria da Fazenda, pelo órgão fazendário. E uma vez inscrita e seguindo o rito do CTN e da Lei de Execuções Fiscais, ele se torna um título executivo extrajudicial e pode ser assim cobrado, ou no âmbito judicial, como a gente sabe de uma Lei de Execução Fiscal, ou no âmbito administrativo, seguindo o rito do cartório. E aí o que ele preferiu foi no âmbito administrativo e propôs um protesto, alegando que aquele título tinha que ser cobrado, tinha que ser pago pelo João. Então, nesse caso, é possível ser inscrito e cobrado no âmbito do cartório. É uma outra via que não é necessariamente a judicial. E é o que o Estado Alfa preferiu. Então, a questão está correta, a questão C de casa. Agora, dizer que a questão A diz assim, ele viola o sigilo do contribuinte e cria um dano ao seu nome, honra e imagem, errado. Porque a dívida, ela além de ser um título executivo que está sendo cobrado, ela pode ser inscrita e o nome dele pode aparecer, inclusive, nos órgãos de proteção ao crédito, porque, inclusive, essa dívida ela tem interesse público. E como é uma dívida tributária, o nome da pessoa vai estar inscrito, inclusive, vai estar aparecendo no site, na divulgação do próprio site oficial da Secretaria da Fazenda do Estado. Então, por ser de interesse público esse crédito, por ser de natureza pública, inclusive, ele não viola o sigilo fiscal. Ele pode ser divulgado, o nome dele pode ser, inclusive, divulgado, assim como é no processo judicial. Então, não viola o seu nome, honra ou imagem. É legítima essa cobrança, inclusive até prevista no Código Civil. Então, a questão correta não é a A. Questão B. Por não se tratar de um ato de natureza tributária, tal protesto será admissível apenas para a cobrança de dívida não tributária? Não, ele pode ser cobrado para dívidas tributárias. Inclusive, houve a constituição da CDA sobre um crédito devido, no caso de IPVA. É de natureza tributária. O que não poderia ser proposto em face de protesto é a multa, porque a multa não tem natureza de tributo, lembra? A multa é uma sanção pecuniária. A multa não se classifica como um tributo previsto no artigo 3º do CTN. Lá no artigo 3º do CTN, ele fala das características gerais do tributo. E a multa não é um tributo, ela apenas é uma sanção pecuniária compulsória. É uma cobrança de uma dívida. É, no caso, uma penalidade que o contribuinte devedor deve pagar. Mas a multa só pode ser proposta a sua execução no âmbito judicial. Agora, no âmbito administrativo, no âmbito, no caso, dos tabelionatos, do tabelião de notas, aí somente o tributo que pode ser cobrado, desde que ele seja revertido em um título executivo extrajudicial e inscrito, como aconteceu em que ele foi inscrito pela Secretaria da Fazenda e se reverteu em uma certidão de dívida ativa. Então, nesse caso, ele pode ser plenamente cobrado em cartório. Tudo bem?
e protestado, como o Estado Alfa fez, então não viola o sigilo do João. Questão correta para nós é a questão C. Ao possuir previsão legal expressa, inclusive no CTN, não se consubstanciando em uma sanção ilegítima, inclusive não se trata de multa, o ato do protesto é válido e pode executar, no caso, no âmbito administrativo, essa CDA em face de João, que vai ter que pagar não só o valor devido ao fisco, mas vai ter que pagar também os honorários e o serviço do tabelião. Então, questão correta é a questão C de casa. A execução fiscal, pessoal, que é regida pela Lei 6.830 de 80, que é a LEF, é um dos âmbitos que o fisco pode escolher. Não necessariamente o fisco pode optar pelo âmbito judicial. Ele pode optar pelo âmbito administrativo. E aí ele vai no tabelião e executa aquele título executivo, que é a CDA, que é o que aconteceu aqui. Inclusive, esse título vai ser cobrado, o nome do João vai estar nos órgãos de inspeção, que é o SCPC Serasa, negativado, inclusive porque esse título é de natureza pública e interessa à coletividade saber quem que está devendo esse tributo. Então, o nome de João pode aparecer e ele pode ser, inclusive vai ser, executado no âmbito administrativo, tendo que pagar não só o valor do tributo devido, inscrito em CDA, mas vai ter que pagar também o serviço do cartório. Então, ele vai ter que pagar os honorários do cartório, do tabelião, e mais também o tributo devido e executado em face de um protesto. Tudo bem? Então, a questão correta é a questão C de casa para a 29. Pessoal, foram questões bem extensas, a prova foi bem cansativa, mas espero ter comentado de maneira mais clara possível as questões. Se ficaram dúvidas, pessoal, deixe aqui nos comentários, me mandem por e-mail e eu estarei à disposição de vocês para esclarecer estas dúvidas. Peço que curtam, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal e confiram as próximas novidades, inclusive em preparação para a segunda fase em Direito Tributário. Tudo bem? Pessoal, vou tirar aqui dos slides. Quem quiser esse material e os outros materiais que já passei aqui no canal, só me avisa que eu compartilho com vocês por e-mail. Tudo bem? Bons estudos a todos. Fico à disposição do que for necessário. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau!